Bom dia a todos e a todas. Estamos novamente juntos para a gente poder conversar, fazer nossa reflexão dominical. Alguém me perguntou por que eu falo essa questão de fé. Isso aqui é para quem tem fé, para quem acredita. Bom, é justamente isso, né? Porque nós sabemos que existe diversas pessoas, cada uma com seu segmento de crença, do que crê, do que não crê, do que acredita, do que não acredita. E para ter a Bíblia como uma direção, apesar de nós não termos, na verdade, os manuscritos, os autógrafos originais, nós temos cópias de cópias de cópias, mas que não chegou dessa maneira aqui, que nós estamos aqui. Então eu gostaria de nós podermos explicar algumas coisinhas sobre essa questão de para quem tem fé e a fé. No texto de Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é apóstolo, e vão ter uma briga danada para dizer que é de apóstolo e para dizer que é Paulo. Na verdade a gente não sabe quem escreveu o texto de Hebreus, mas está aqui para nós aqui. No versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza, ou seja, é a realidade, a certeza, a realidade de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A gente não vê, a gente acredita. No caso nosso, nós não vemos a Deus, não vemos a Jesus, não vimos a Jesus, Ele aqui na terra, mas nós cremos que Ele é uma realidade, que Ele é um fato real para nós. Nós temos convicção de que Jesus é aquilo que Ele diz ser, né? Para nós, os cristãos. Para os judeus não é nada disso. Jesus é apenas um rabino, e para os muçulmanos Jesus está no contexto também, mais de um profeta. E no verso 6 vai dizer que, e é importante a gente entender, né, que não é um conhecimento assim, né? Vamos lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, dos que o procuram por todos os lados. Então isso aqui é necessário que crê, que tenha uma crença nisso, de que Jesus é o que Ele é e que Deus é o que Ele diz ser, que Deus é existente. Então é necessário ter essa crença aí. É interessante porque sem fé é impossível agradar. Eu estou aqui diante de vocês, da câmera, então é fácil eu acreditar que a câmera existe porque ela está aqui, diante de mim, né? Mas é interessante porque o Merleau-Ponty, que é um escritor francês, ele é no tempo do Paul Sartre, existencialista, ele ensina que no seu livro, no caso Visível e o Invisível, que nós vemos as coisas, então eu estou vendo, né? Mesmo, né? O mundo é aquilo que nós vemos, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um escritor brasileiro, um professor, é o Valdemar Augusto Angelami Camon, e ele vai falar interessante duas vertentes da fé, né? Que é a fé perceptiva, né? A fé que é aquela que está mais intimamente ligada à pessoa, que faz com que a própria pessoa acredite no que vê e no que ouve, né? Então a pessoa acredita, é isso aí, ó. Então ele vai fazer alguns comentários, fazendo alguns exemplos, tipo da questão de nós olharmos o nosso tato, a nossa audição, as diferenciações entre uma pessoa que conhece música e uma pessoa que não conhece, ouvindo um concerto. Ele vai falar sobre situações prazerosas que nós tivemos algum tempo na nossa vida e que nós não conseguimos ter nós temos a lembrança, mas não temos o mesmo prazer que nós tivemos naquele momento. Então essa percepção que nós temos das coisas que nós vemos, como o Merleau-Ponty falou, das coisas mesmos que são, no caso, no mundo é aquilo que nós vemos, essa seria então a fé perceptiva, né? Todos os nossos sentidos percebem as coisas. E você
eu creio que também aconteceu com você, de você olhar de repente, você ver a pessoa e você dizer, poxa, ali tá o fulano ali, ó, o fulano tal. E quando você chega perto, não é o fulano, mas na sua mente é a pessoa, né? Você viu a pessoa, você viu algo, e quando você chega perto, você tem aquela impressão. Principalmente a gente tem dentro da psicologia as figuras ambíguas, no caso, ou da Gestalt, pode ser, que elas são, quando você olha, você vê uma imagem, mas quando você olha nitidamente, você vê 2 ou 3 imagens dentro daquele retrato, pode ser no caso. Então essa percepção nossa. O próprio Valdemar, ele também vai falar sobre a fé dogmática. O que é a fé dogmática? A fé dogmática, ela se embasa, ela está alicerçada num axioma, que é uma verdade que não tem como discutir, né? É aceita indiscutivelmente como a verdade. Então ele diz que a fé dogmática seria de dentro, no caso da psicologia. Vamos supor, nós temos também a psicanálise. Então eu tenho que crer, né, nessa fé minha dogmática, no dogma da psicanálise, no dogma daquilo que Freud escreveu, que é o pai da psicanálise. E dentro desse dogma, desses escritos, do que ele colocou, nós então, que somos psicanalistas, ou vamos ser psicanalistas, nós temos que seguir então esse fluxo que é o axioma embasador da teoria da psicanálise. Então é dogmático. Isso serve para a educação, isso serve para a filosofia, isso serve para a igreja. Então, dentro da questão do cristianismo, esse dogmatismo, essa fé dogmática, é acreditar, e junto também está a percepção também, a fé perceptiva, de que Deus é o Deus que ele se revelou ao mundo, como Deus e único Deus, a Israel no caso, e depois vem Jesus, o seu filho, que se revela ao mundo como o Salvador. Então esse é o dogma, essa é a estrutura, essa é a verdade em que o cristianismo está embasado. Então você pode ser do espiritismo e estar a sua fé dogmática naquilo que Allan Kardec escreveu. Você pode estar no islamismo, aí a sua fé dogmática junto com a fé perceptiva está ali embasada nos dogmas, no alicerce de que Maomé recebeu do anjo lá as revelações. E aí vai por todo lugar, para todos os tipos de religião que nós conhecemos aí. Do budismo vai acreditar que foi Siddhartha Gautama que teve essa revelação também, para você chegar até o ápice da sua negação de si mesmo. Nós temos aí hoje o Dalai Lama, que é o grande, o Papa seria do budismo tibetano, e as pessoas acreditam no que ele fala, no dogma ali que é estabelecido. Então nós temos nessa fé perceptiva, junto com a fé dogmática, a fé de tudo. Então, se a pessoa não crê, eu não posso rachar a cabeça dela e colocar o meu dogma, ou qualquer o que fosse o meu dogma, no cristianismo no caso, ou budismo, o judaísmo, o espiritismo, ou a unha encravada, que pode ser também uma seita, e colocar na cabeça da pessoa. Não, cada um acredita. Por isso aquilo que a gente fala aqui colocado para quem acredita, né? Um texto, uma música é isso aí, né? Da Ana Carolina junto com o seu Jorge, tem uma parte que fala assim: há quem acredita em milagres. E tem gente que não acredita em milagres, mas tem gente que acredita em milagres, né? Isso também tem que ter uma crença, tem que ter uma fé, né? É interessante. E uma música do Paulo César Sérgio Vale, né? Junto com o Cláudio Noan, que quem canta é o Zé Ramalho, que é a música Sinônimos. E não tem um trechinho que assim: quem revelará o mistério que tem a fé? Quem pode, a não ser você que tem a fé? Aí a pessoa fala assim: isso não existe, eu não tenho fé. Bom, aí eu penso assim: olha, quando você está dirigindo um carro, se você é um ateu, se você não crê em nada, nem na fé, no caso, como diz a Rita Lee, né? Até duvido da fé, e depois muda a Marina Lima, muda para não duvido da fé. Então, duvido da fé, não duvido da fé. O Gilberto Gil, andar com fé eu vou, mesmo para quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Então, eu creio nisso. Porque um ateu que está dirigindo, se ele vem numa avenida e o farol fecha para o outro e ele vai passar e fica verde para ele tem ali dirigindo que tem a fé de que o outro vai parar. Isso no fundo é uma fé, né? E também, se ele tiver que parar, ele vai ter que ter fé também de meter o pé no freio e o freio funcionar e o carro parar, né?
Você entra na montanha-russa, você tem fé que o carrinho vai sair, vai fazer todo o trajeto e vai voltar para o mesmo lugar, né? Senão o carrinho pode sumir, subir e sair fora dos trilhos e você morrer ali. Mas tudo tem uma parte de fé, eu acredito. Então nós temos essas questões em que essa fé dogmática, essa crença, eu gostaria até de dizer que nós não deveríamos ter essa fé na estrutura eclesiástica, no caso, né? Nem da católica, nem da protestante, ou de qualquer tipo de religião. Nós temos que ter, no caso nosso, a nossa estrutura fé naquilo que foi dito na palavra. Então você tem a palavra, você tem a Bíblia, que é um livro que veio sendo deixado, como alguns dizem, a carta de Deus para nós, com alguns defeitos, alguns erros aí, escritas por homens, mas eu creio que apesar disso, homens cheios de falhas, cheios de defeito, ela nos deixa aí, na sua maior parte, uma direção para que nós possamos seguir e entendermos a questão, nunca vamos entender quem é Deus, mas aquilo que Ele deixou para nós seguirmos, né? Algumas instruções, assim como Jesus também. E quando nós pegamos Jesus nos evangelhos, aí Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver por diversas vezes Jesus falar sobre fé, né? Ele fala de fé com a multidão que o segue, ele fala de fé com os seus discípulos, principalmente com os seus discípulos, para que eles tivessem fé. Ele fala para os discípulos: olha, se você tiver fé que nem um grão de mostarda, você vai passar esse monte daqui para lá. Não é que o monte vai sair, mas se você tiver fé desse nível, você pode fazer muita coisa. Quando aquela mulher com fluxo de sangue, né, ela vem por trás de Jesus e toca nele, ela foi com fé, ela não foi pedir. E ela é temerosa até de falar com ele. E ele sente que sai virtude dele e ele para e fala: quem me tocou? No meio da multidão. Aí os discípulos falam: poxa, mas aqui está cheio de gente, você está perguntando quem me tocou? Não, não. Alguém me tocou com uma intenção diferente, né? Alguém me tocou com fé. E a mulher então se apresenta e ele faz: ó, a sua fé te curou, te salvou. E por diversas vezes ele vai falar sobre a fé do centurião, que tem um seu escravo doente. Ele vai até Jesus e ele pede para Jesus curar, e Jesus então se dispõe aí à casa dele, do centurião, e ele fala assim: não, eu sou pecador, eu não tenho direito de você entrar na minha casa, porque eu sou pecador, e diz só uma palavra que ele vai ser curado. E Jesus fala assim: nem em Israel achei tanta fé, né? Esse é um centurião que é um italiano, ele dá uma palavra de comando e o escravo do centurião é curado. Tem outra pessoa também, que é uma Sírio-Fenícia, que ela também pede a Jesus, né? Que ele fala que ele não podia dar a comida, que seria aquilo que ele estava ensinando, para os cachorrinhos. Ou seja, era para os judeus, e ela é uma Sírio-Fenícia. Mas ela vai dizer: olha, nós também, os sírios, né, os cachorrinhos, comem também das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele fala: ó, essa mulher tem fé. Ele chega na morte de Lázaro para Marta, e a Marta está ali chorosa junto com a Maria e tal, e tem ali uma conversa, e ele fala assim para ela assim: olha, seu irmão vai ressuscitar. E ela fala assim: não, eu sei que ele vai mais para frente, né, nos últimos dias lá. Ele falou: não, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você tiver fé, você crê. Aí ela fala assim: eu creio. Então ele dá a voz de comando, e ali Lázaro sai do túmulo, né? É a história que nós sabemos aí pelos evangelhos aí. Ele chega no momento para Pedro, quando eles estão no meio do oceano ali, daquele lago do Genesaret, na verdade, né? E uma tempestade se levanta, e eles estão desesperados, e eles ali veem Jesus andando sobre as águas. Um milagre, naquilo que é isso aí, há quem acredite em milagres, né? E Jesus fala, e Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, fala para eu poder ir. Tá? Vem para cá então, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, e de repente bate o vento forte, e Pedro fica com medo e afunda. Aí ele fala assim: poxa, por que você tem fé? Porque é pequena a sua fé? Por que você não acreditou que você pudesse andar, né? E isso em vários momentos com seus discípulos: por que não tem de fé? Por que não teve fé? Vocês não têm fé, né? Quando ele desce do monte, depois da transfiguração, e está ali uma discussão entre um pai com um filho endemoniado, né? E os discípulos, e eles não conseguem expulsar
E aí ele vai, expulsa, fica bravo, no caso, com os caras, com os discípulos também. E depois pergunta, por que nós não conseguimos, mestre? É porque vocês não têm fé. Não tem fé. E é difícil, na verdade, nós mantermos a nossa fé. É legal quando a gente tem fé, quando a gente tem dinheiro, quando a gente está bem, quando a gente tem comida na despensa, quando a gente está trabalhando, quando a gente não está doente. Aí eu tenho fé, eu sou um gigante na fé. O negócio é quando você tem fé, quando você está desempregado, sem dinheiro para pagar a conta de água, de luz, sem comida na despensa, ou você está enfermo, sem ter médico, sem ter hospital, você cai no hospital aí do estado aí, e você tem que ficar ali, e aí que é a fé que é importante, aí que é, né? Você acreditar de que realmente aquilo que Jesus está falando, que Ele falou, que Ele deixou, é para você, aquilo que Deus deixou no decorrer do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os Salmos, de que Deus está presente, de que Deus está com você, de que você pode buscar a Deus, segundo a vontade dEle, Ele pode te responder sim, não, talvez daqui a um tempo, né? Essa aí é a resposta diferente. Quando Jesus, por muitas vezes, os leprosos, eles tinham que ficar pela lei de Moisés no Antigo Testamento, eles tinham que ficar afastados da cidade, não podiam estar ali. E quando eles talvez fossem para a cidade, eles teriam que ter uma sineta e aquele sino ele bater ou alguma coisa para dizer, ó, leproso, impuro, impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. Né? Então as pessoas se afastavam para eles passarem, mas geralmente ficavam ali fora da sociedade, rejeitados ali. E por diversas vezes nos textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus tem um caso que Jesus toca no cara, né? Toca no leproso. O cara pergunta assim, Senhor, pode me curar? Ele, você quer? Daí eu quero. Então ele põe a mão, e o que ele não poderia fazer segundo a lei dos homens, né? A lei de Moisés, teria que se afastar, mas ele não, ele vai até quem necessita, ele vai até quem precisa. Mas também é necessário que aqueles que chegam até ele creiam, como a pessoa creu, como esse leproso creu que ele podia curar, como a mulher do fluxo sanguíneo creu também que ele podia curá-la só de tocar na roupa dele, né? Esse outro centurião é um comandante de uma centúria de 100 pessoas, de 100 soldados, um homem de guerra, e ele foi lá e falou, olha, meu servo está, eu tenho certeza que o senhor pode, né? E aí, mas eu vou lá com você. Não, só o senhor falar, porque a minha casa não é digna de receber o senhor. Aí ele falou, mas essa fé é grande, né? E a mulher também. Então é necessário crer, como diz aqui o texto aqui, não é isso? É necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe. Então eu posso falar aqui, e posso chorar, posso me descabelar sobre a questão bíblica, sobre o texto bíblico, sobre as coisas que Jesus fez, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez, mas a pessoa que está ouvindo, para ela não acredita, não tem fé, não adianta nada, né? A gente estava até conversando, eu e minha esposa ontem, que a gente aprendeu, e uma coisa muito errada, que era que o nosso pensamento de evangelho é o verdadeiro. Era o verdadeiro, e o resto da turma, todo mundo ia para o inferno porque não seguia a Bíblia. Não, você pode amar a Deus e a Jesus não sendo evangélico, eu creio nisso, entendeu? O protestante, o mesmo católico, eu creio nisso assim hoje, de que a pessoa pode se chegar a Deus sem intermediários, porque a única pessoa que pode nos levar a Deus é Jesus, né? E nós temos isso pela fé, que Ele é aquele que veio para restaurar essa separação que havia entre o homem e Deus, e Ele vem então entrar nesse meio aí para fazer novamente a ligadura, né? do homem e Deus. Então o que é para nós visível é mais fácil de nós acreditarmos, de termos fé, principalmente se a gente tem a bufunfa, né? O dinheiro na mão, e nós temos então fé. Temos fé para tudo. Mas quando você não tem nada, aí que a fé tem que ser manifesta, de que você vai só depender de quem? Só depender de Jesus, só depender de Deus. Mas é necessário que você creia que Ele exista. Como diz lá o Zé Ramalho na música do Paulo Sérgio Vale, né? Quem revelará o mistério que tem a fé, né? Quem pode revelar isso é só você, junto com Deus. Só eu junto com Deus. A nossa fé na nossa crença, para que nós possamos nos chegarmos a Ele, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é certeza, é uma certeza das coisas que não se veem.
Né? Então é necessário então que nós possamos compreender isso. Por isso que eu falo, né, a fé. Então nós temos a fé, diversos tipos de fé, a fé dogmática, a fé que é essa fé que nós estamos aí conversando, que é a fé que nós temos que ver, que é a fé invisível no caso, a fé perceptível dos nossos sentidos, mas também daquilo que nós não vemos e cremos, né? Não só dogmas, não é dogmas de homem, eu volto a dizer, mas aquilo que está estabelecido dentro da sua vida, do seu coração, do seu relacionamento com Deus. E para você ter um relacionamento com Deus, você tem que ler os escritos e você separar aquilo que pode te levar a encaminhar-se para junto de Deus, né? Então essa é a nossa meditação de hoje aí, para nós pensarmos, a reflexão nesse domingo. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e tenha uma ótima semana. Com fé. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Um abraço.